Hoje temos dois momentos aqui diferentes de aula, como toda EBD costuma ser, um com 9 marcas, e depois a gente segue com a nossa confissão de fé. Porém, lembremos, comecei um novo livro na última aula que eu falei sobre 9 marcas, membresia na igreja. Então, membresia é o ponto que nós estamos conversando, e na última aula, que seria introdução e primeiro capítulo, foi introdução e introdução ao primeiro capítulo. Acabou levando mais tempo. Então, vamos concluir esse primeiro capítulo sobre membresia na igreja, falando sobre o império. Bom, resgatando só um pouco do que falamos para entendermos, o autor se preocupa, é Jonathan Leeman, se preocupa sobre a nossa noção do que é membresia na igreja. E como nós temos levado isso, como nós temos entendido isso, e se a nossa igreja tem sido saudável nisso. Então, é um momento, todos esses momentos no começo aqui da IBD, é para reflexão sobre a nossa teoria e prática. Se nós estamos pensando adequadamente, ou seja, pensando conforme as Escrituras e fazendo adequadamente, fazendo conforme as Escrituras. Bom, no argumento desse primeiro capítulo, ele disse, Jesus tem o império, citando, na última aula, que império seria o governo, o domínio, o poder a qual não tem outro acima, é um poder soberano. Bom, até perguntamos, foi interessante, se a igreja existe por permissão do Estado. A igreja existe por permissão do Estado? E para afunilar nossos pensamentos, nós começamos a conversar sobre quem tem o verdadeiro poder, e é Cristo que estabeleceu a igreja, o mesmo Cristo que estabeleceu o Estado. Então, a igreja não é uma autoridade abaixo do Estado. A igreja não existe por permissão do Estado. Lembremos, a igreja permitida por várias vezes foi perseguida pelo Estado e continuou firme. Os irmãos não se reuniram e falaram, o Estado proibiu, vamos deixar quieto. Não, eles continuaram firmes, se reunindo como igreja. Bom, e falamos sobre o que a igreja não é, nos principais erros de alguma parte das pessoas. Pelo menos erros práticos. Óbvio que se a gente chegar em alguém e falar, você acha que a igreja é um clube? A pessoa vai falar, não. Mas na prática, sim. A pessoa parece estar num clube. Um clube de amigos, um clube que, se ela se sentir abraçada ou bem com algum grupo, ou com algum serviço prestado, ela continuará associada. Se ela não se sentir legal, ela deixa de ir ou vai se desassociar ao clube. A igreja não é um clube, a igreja não é um voluntariado, a igreja não é um prestador de serviços espirituais, ou pior ainda, sociais, não é. Então, terminamos a última aula falando que membresia é coisa séria. Ser membro é coisa muito, muito séria. Como também é sério os pontos que nós destacamos. Ceia é algo sério, que envolve também membresia no reino. Culto é algo sério, que envolve membresia no reino. Comunhão com os irmãos é algo sério, que envolve essa membresia também. Bom, hoje, então, prosseguindo, avançando nesse capítulo, nós vamos partir da última afirmação, e talvez a mais incômoda para o nosso velho homem, vamos dizer assim, você é responsável por outros. Lembre-se disso, você é responsável por outros, isso é igreja. Então, naquele momento visual, para ajudar um pouco, seja nosso cérebro, seja nosso coração, dê aquela olhada aqui em volta. Olhe,
olhe em volta, as pessoas aqui. Você é responsável, se membro da igreja, você é responsável por outros. E essa responsabilidade não é só, vou ver se está bem psicologicamente, / espiritualmente. Não. Isso envolve tudo. Saúde, você é responsável financeiramente. Isso é muito claro no Novo Testamento. Então, nós somos responsáveis uns pelos outros. Pois bem, a maior autoridade do reino na terra, é o título desse subponto, maior autoridade do reino de Deus aqui na terra. Se nós falamos do que a igreja não é, agora começamos a conceituar o que a igreja é. O que ela é? A primeira definição aqui citada pelo autor é a autoridade na terra que Jesus instituiu para afirmar e dar forma oficialmente a minha e a sua vida cristã. Então, se tem algo que afirma a minha e a sua vida cristã, é a igreja. Se tem algo que dá forma a minha e a sua vida cristã, é a igreja, oficialmente. Então, existe essa oficialidade para dar forma e afirmar nossa vida cristã. Entendam, dentro desse raciocínio, o governo, por exemplo, ele afirma, o governo é a autoridade máxima para reconhecer a cidadania de uma nação. Então vamos lá. O governo, por exemplo, o governo brasileiro é a autoridade máxima para definir se é ou não é brasileiro. Se é ou não é cidadão brasileiro. A autoridade máxima é o governo brasileiro. Pois bem, nesse mesmo sentido, a igreja é a autoridade máxima também da nossa cidadania, só que cidadania do reino de Cristo, cidadania celestial. Então, a igreja é a instância máxima, a autoridade que Deus deu aqui na terra, a autoridade máxima para reconhecer a nossa cidadania celestial. Bom, então a igreja, nesse sentido, podemos defini-la, podemos caracterizá-la como povo de um reino. Então, chega mais próximo se nós começarmos a entender a noção de reino, de nação. E isso é igreja. Igreja não é clube, igreja não é voluntariado, igreja é um povo de um reino, de uma nação. Então, não é simples assim entrar e sair, não é simples assim dizer que faz parte ou não. Então, se nós somos um povo de um reino e uma nação, nós obedecemos um rei. Isso é tranquilo. Se é um reino, tem um rei. E devemos obedecer. Não é possibilidade, é essência termos um rei e obedecermos esse rei. E tão logo temos uma lei, a lei desse rei, que nós devemos também seguir. Mas, quando nós tratamos, obviamente, de igreja, nós não podemos colocar como ela sendo o próprio reino. Mas a melhor palavra, talvez, que nós podemos imitar o que é a igreja, lógico, não revelar completamente, mas imitar para a nossa própria mente, é embaixada. A igreja, então, é uma embaixada do reino. Todos sabem que é uma embaixada? Como se fosse um órgão administrativo, uma representação de uma nação em outra nação. Então vamos dizer assim, para ficar mais claro, que há interesses a serem defendidos da Argentina aqui dentro do Brasil. E vem uma embaixada argentina dentro do Brasil, dentro da nação brasileira, uma embaixada argentina, e ela vai defender os interesses dos cidadãos argentinos aqui dentro do Brasil. Então, é uma representação dentro de outra nação. Isso é
a igreja. Então, nós somos uma representação de um outro reino dentro desse reino terrestre. Nós somos uma representação do reino celeste dentro desse reino terrestre. Não pertencemos a esse reino terrestre. Não defendemos o interesse ou os interesses desse reino terrestre. Nós estamos aqui para atuar, representar os interesses do reino celeste. E a nossa cidadania é essa, do reino celeste. E é interessante destacar que a gente não representa apenas outro lugar. A gente até, em algum aspecto, Lehman fala, a gente representa não só outro lugar, mas outro tempo. Não o atual, mas o futuro. Também representamos o futuro. Também representamos o lar celeste de glória que há de ser revelado a nós. Nós somos de algo que o nosso tempo não está mostrando. Essa é a nossa cidadania. Então, isso é muito sublime, muito maior do que nós comentaremos agora nesse trecho. Mas, se há uma embaixada, ele até cita algumas situações de embaixada, talvez o que mais deve conhecer a embaixada aqui entre nós é David, na prática, pela sua cidadania americana. Mas ele também esteve fora dos Estados Unidos, ele é americano, e ele também teve que ir até uma embaixada para reconhecer a sua cidadania depois que o visto expirou. Então, ele não tinha direito de se declarar americano. Ele falar, não, eu sou um cidadão americano. Não tem esse direito. Quem tem esse direito é a embaixada. Quem tem o direito de declarar como cidadão é a embaixada. Então, mesmo se ele for, não, mas eu sou verdadeiramente americano, pode dizer, bom, ele não tem autoridade perante as nações para se autodeclarar americano. A embaixada tem essa autoridade entre as nações para declará-lo americano. Essa é a experiência de Lehman. A mesma coisa conosco. Entenda isso. Você não tem autoridade isoladamente dada por Deus para se autodeclarar cristão perante as nações. Você precisa estar sendo declarado pela embaixada, ou seja, pela igreja. A igreja é a oficialidade para isso. Então, em todo esse sentido, é óbvio que nós nos entenderemos como forasteiros, estrangeiros nesse lugar. Então, na nossa vida, se você não se sente um pouco deslocado desse mundo, algo está errado com a sua noção de cidadania, que a sua cidadania é celeste. Se aqui está extremamente agradável para você em todos os sentidos, você se sente muito parte disso, você se sente tão patriota nesse Brasil, que tudo que acontece você fala, eu sou isso, na minha veia é verde e amarelo. Não é a sua cidadania. A brasileira não é a sua verdadeira cidadania. A brasileira não é. Isso vai ofender principalmente bolsonaristas, né? Mas a cidadania brasileira não é a sua verdadeira cidadania. A sua cidadania é celeste. Realmente a sua bandeira é espiritual. Essa é a sua verdadeira bandeira. Então, sim? Deixando a ofensa de bolsonarista de lado, a coisa muito séria que eu vejo nessa situação aí é os desigrejados. E outra coisa que a gente tem que analisar, a questão da igreja. Que igreja que vai dizer para esse pessoa que ele faz parte, que ele é cidadão? Que igreja? Então, a igreja local é outra, talvez vai entrar nisso ainda, mas a importância da igreja local é fundamental. Sim, sem dúvida. A importância da igreja local, fundamental. Porque tudo isso só se torna possível nessa oficialidade de forma visível e
cotidiana, vamos dizer assim. Quase que, seria até errado falar, mas quase que burocrática mesmo, ou seja, precisa da igreja local, a existência física da igreja local. E o Novo Testamento vai ser abundante nisso. Em mais do que 90% das vezes que cita a igreja, se refere à igreja local. Não a igreja universal, mas a igreja local, apesar de existirem os dois aspectos. Bom, então, quando a gente fala a igreja precisa reconhecer quem é e oficializar, vamos dizer assim, quem é cristão, quem é pertencente a esse reino, quem é cidadão desse reino. A igreja acerta sempre? Não. Não. Ou seja, corre o risco de nós estarmos errados, tá? Nós aqui, Terceira Igreja Batista, estarmos errados em reconhecer ou não reconhecer. Olha a responsabilidade. Então, pode ser que tenha gente no nosso hall de membros que não é cidadão celeste, todo mundo suspeita, mas biblicamente tem esse subsídio, e ainda assim, deixa lá. Não é essa a função da igreja. Ou pode ser tem gente que é cidadão e a igreja não reconhece. Então, não importa, nesse caso, se a igreja erra também, isso importa para a igreja, obviamente, é importante, é muito relevante, nós vamos tratar disso no decorrer do livro, mas ainda assim é trabalho da igreja. Não é porque erra que, já erramos, também não seremos perfeitos, deixa como está. Não é esse o trabalho da igreja. O trabalho da igreja é reconhecer corretamente quem é trigo, quem é joio. Então, membresia, claramente, vai ser essa distinção. E essa distinção não é subjetiva, é bem objetiva. Não é invisível, tem que ser clara e visível quem é e quem não é. Bom, tem um trechinho aqui que eu preciso ler. Um membro de igreja é uma pessoa reconhecida oficialmente e publicamente como um cristão, diante das nações, assim como alguém que compartilha a mesma autoridade de legitimar e supervisionar oficialmente outros cristãos na sua igreja. Olha o que nós estamos declarando com cada um dos membros dessa igreja. Estamos reconhecendo como um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Todos nós reconhecemos isso. Isso é uma postura da igreja. E além disso, agora e a partir da membresia deste, ele tem autoridade de legitimar e supervisionar outros cristãos. Ele vai legitimar também outros, ou seja, vai conosco reconhecer outros, mas também supervisionar. Supervisionar essa parte que mais incomoda de igreja, né? Mas os irmãos querem cuidar das... Não é querem, são obrigados por Cristo. São obrigados pela lei deste reino cuidarem um dos outros. Em amor. Já deixando claro, porque senão a pessoa, então vou começar. Não, peraí. Em amor e da forma com que Cristo deixa na Bíblia. A forma a gente tem que olhar com todo carinho, mas não é opcional. Não vou me envolver. Eu venho no culto, sou apenas um agente passivo, escuto e presto atenção, falo assim, olha, foi bacana, vou para casa. Isso não é membresia, isso é visitação. Sim, com certeza. Eu só ia perguntar se a autoridade da igreja, se a igreja tem autoridade para afirmar uma pessoa como cristã, isso não pode acarretar alguns erros, por exemplo, mera presença, igual você falou, e essa afirmação ela tem que ser baseada nas escrituras, né? Porque eu não posso falar, você é um cristão, entra aí, e a pessoa não tem frutos de salvação, a pessoa não tem visivelmente dado frutos de... Né? Então, se eu colocar só a igreja como autoridade, ali isso não pode levar a um certo
erro. Historicamente, muito disso existiu. A igreja, historicamente, sempre quando a igreja se afasta um pouco das escrituras, reconhece membros de uma forma muito diferente. É um dos termômetros de igreja saudável e não saudável, membresia. Então vamos lá, historicamente, quem foi membro da igreja na Idade Média? Todos. Todos. Era simplesmente, nascia, já batizava e falava, agora, a partir de agora, é um cristão. Batizou desde criança, é um cristão. E vivia como cristão? Não. Vivia deploravelmente. Até pessoas que se identificavam como cristãos se horrorizavam com cristãos que faziam todo tipo de devassidão daquelas nações europeias da Idade Média e tentaram se refugiar, os que realmente queriam aprender um pouco mais, em monastérios. Meio se isolaram da sociedade. Sabe aqueles conventos? O pessoal se isola. Era por isso. Era uma, vamos dizer aí, era uma submembresia. Porque aqui a gente vai fazer certo. Não vamos decretar que ninguém ali é cristão, mas aqui a gente vai viver um pouco diferente. E surgiram várias ordens aí nesse sentido. É só uma das reações que houve na história. E inúmeras vezes a gente vê a igreja se afastando dessa verdade. Para reconhecer alguém, e essa responsabilidade é importante, a gente vai tratar disso, da importância desse reconhecimento, o critério é muito claro e bíblico. Mas muitas coisas do coração do homem acabam entrando nisso na prática das igrejas e geram os erros. A gente precisa ter como membro tal pessoa porque a gente precisa de número, a gente precisa de dízimo, a gente precisa de presença, a gente precisa motivar outras pessoas, a gente precisa sempre colocando elementos que a Bíblia não coloca. Sendo que o elemento da fidelidade às Escrituras é o principal. O elemento da confissão pública, do arrependimento contínuo, os elementos que nós vamos ver de membresia são claros. Se você pensar muito sinceramente, você vai falar, eu entendo isso, porque eu sei realmente quem está saudável assim no seu cristianismo e quem está aqui como clube, quem está aqui como religião, mais do que clube, religião. Tenho que ir, tenho que fazer, é o certo, e quem está fazendo errado eu vou punir, eu vou falar mal, eu vou questionar. E vou chegar na pessoa que está visitando ou que faz tempo que não vem e vai falar, vai chover, veio hoje, né? Porque é uma disciplina da pessoa. Então, mostra realidades do coração da pessoa que a pessoa nem, vamos dizer, está adequada nisso da membresia. Então, são desafios sérios, por isso estamos citando como algo a ser trabalhado para sermos igreja saudável. Como fazê-lo? Nesse livro vamos falar disso. Como nós vamos reconhecer adequadamente, então. Mas é um desafio, que fique claro isso. Bom, lembre-se, Jesus não deu permissão para você governar a si mesmo, cristão. Jesus não deu permissão para você governar a si mesmo. Isso envolve isso que o pastor falou. Isso é muito sério para desigrejado. Sim. Não há tratativa de um cristão desigrejado no Novo Testamento. Há tratativa da igreja. Sempre tratativa da igreja. Cristão isolado não segue Cristo. Porque ele diz para nos associarmos a uma igreja? Em momento algum. Ele diz para nos submetermos a uma igreja. Há uma grande diferença. Não é você se associar, é você se submeter. Não é você chegar assim, olha, eu achei legal essa reunião aqui, achei legal as pessoas, vou participar aqui. Não. Seria muito mais adequado você falar, vou servir aqui. Vou servir. Porque você se submete. Você se prostra perante os membros e fala, vou servir, vou me vincular, vou ingressar oficialmente.
E isso tudo é muito sério. Você está se submetendo à liderança, você está se submetendo ao serviço, você está se submetendo a cada vida pertencente nessa igreja, submetendo a sua vida para análise dos outros, para acompanhamento espiritual da igreja e também se dispondo a fazer isso com os demais. Vou acompanhar espiritualmente vocês e espero que vocês me acompanhem espiritualmente. Vamos nos ajudar. Vamos nos auxiliar. Afinal, somos todos pecadores. Precisamos uns dos outros. Foi isso que Jesus estabeleceu. Então, não nos associamos, nós nos submetemos. Pois bem, finalizando então esse capítulo, ele vê que essa tensão que existe então entre a cidadania terrestre e a cidadania celeste tem algumas características interessantes do ponto de vista de ameaça. Ou seja, ameaçamos a sua cidadania celeste, ameaça a sua cidadania brasileira, vamos dizer assim? Sim e não. Vamos começar pelo não. Por quê? A igreja não quer tomar o poder do governo. Ponto. A igreja não quer se associar ao governo deste mundo. Ponto. Então, não somos uma ameaça no sentido de vamos tomar o poder dos cristãos, vamos fazer uma constituição cristã para o Brasil, não, nada disso é risco. Pode ficar tranquilo, a igreja não quer, e Jesus disse, meu reino não é deste mundo. E nós, como cidadãos, também não o somos. Mas tem, sim, um sentido da perseguição da igreja, porque a nossa lealdade também não será com o Brasil. A nossa lealdade final não será com nenhuma nação terrestre. A nossa lealdade é com a nossa nação celeste. A nossa lealdade é com Cristo. A nossa esperança não está no resultado das eleições. A nossa esperança está na volta de Cristo. Nós estamos totalmente leais à nossa nação celeste. Então, por isso que deve haver um certo cuidado com o patriotismo nosso. Não desleixo, não descaso, mas cuidado, para a nação não se tornar idolatria a tal ponto que nós cantemos, ó pátria amada, idolatrada. No meu coração não pode ser idolatrada, não. Aí a gente já pede depois, salve, salve. Péssima piada. Bom, então o último trecho aqui para lermos. Imagine, por favor, um globo terrestre. Agora, imagine o globo terrestre. Com todas as nações do mundo mapeadas nele. Agora pense numa embaixada como um ponto de luz. Numa terra de trevas, com todas as nações, imagine cada igreja, cada embaixada como um ponto de luz. Essa é a reunião dos cristãos, todos juntos em nome do seu Rei Jesus. Então o ponto de luz se divide em 2, 4, 8 e assim sucessivamente, vão crescendo os pontos de luz. Uma nova nação está surgindo, uma nação criada dentro das nações. Isso é embaixada. Isso é o que nós somos e que nós precisamos aumentar esses pontos de luz a todo momento. Mais algum comentário? Então, vamos encerrar. Bonito, né? Terminou bonito. Vamos encerrar, então. Oremos. Glorioso Deus, agradecemos por nos ensinar um pouco mais ou fazer-nos refletir sobre a importância dessa membresia da igreja local. E nos ajude, ó Deus, a demandarmos ainda mais explicações das Tuas Escrituras, mais acerto em nossas vidas, vindo de uma análise saudável das Tuas Escrituras e uma prática segundo essa análise. Ó Deus, nos ajude e nos guie, precisamos de Ti. Se nos deixar a nós mesmos, nós só faremos errado, nós só apresentaremos as demandas fracas e tolas do nosso dia a dia, mas as demandas celestes e eternas precisam ser lembradas. Ó Deus, cuide de nós. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.